Oi pessoal, tudo bem? Espero que sim, que todos estejam bem. Vou fazer dessa vez uma tirada de conselhos aí pra gente, né, nesse ano de 2026, certo? E espero que a gente consiga aplicar, né, esses conselhos aqui também durante esse ano, para que a gente viva melhor, para que seja uma vida mais leve, mais fácil, né? Apesar de tudo, né, vai ser um ano complicado, a gente sabe, de eleição, né, muita coisa, muita taquicardia, né? Mas tudo bem. A gente vai conseguir lidar com tudo, tá? Então até mais. Bom, então vamos ver quais os conselhos que o tarô nos traz aqui para esse ano, né? Então, no lado externo, a carta do Sol. No lado interno, o julgamento. Na espiritualidade, o enforcado. Passado recente, o louco. Presente, a morte. Futuro, a torre. A imagem que a gente passa, justiça. A nossa casa, o eremita. Amor, a imperatriz. Amor futuro, o mago. Saúde, o diabo. O financeiro, a lua. A papisa nas amizades e a temperança no profissional. Bom, falando do lado interno, que é a carta do julgamento, né? Essa carta nos fala sobre uma autoavaliação que a gente precisa fazer, né? Para que a gente consiga se posicionar, consiga se entender melhor, entender onde que a gente está, para a gente se localizar, né? Para que a gente possa fazer então essa reavaliação da gente. Isso é uma ótima coisa para começo de ano, né? Para a gente fazer, final de ano, começo de ano, né? Então é sobre isso aí que essa carta fala, dessa necessidade, dessa autoavaliação que a gente precisa fazer. Aqui no lado externo a gente tem a carta do Sol e ela é uma carta que fala sobre a gente querer buscar sucesso esse ano. E é ótimo, né? Na verdade, a gente busca isso todos os anos, né? Mas talvez esse seja um ano que a gente consiga chegar próximo ou atingir aí esse sucesso que a gente tanto almeja, né? E essa carta, ela é uma carta muito positiva, então é importante que a gente tenha essa positividade. Se a gente quer sucesso, vamos vibrar com positividade para que a gente consiga atrair aí esse sucesso que a gente tanto quer. O enforcado aqui no campo espiritual traz energias pesadas, então provavelmente vai ser um ano pesado, né, da gente aguentar tanta coisa. Imagine um ano de eleição tão importante, né? Então vamos fazer de tudo para a gente não se deixar influenciar por esse tipo de energia, porque senão a gente entra nessa egrégora negativa e aí as coisas ficam complicadas, tá? Então vamos nos proteger, vamos fazer cada um o que sabe fazer para se livrar dessas energias negativas. Pensamento positivo, isso é muito importante, né? Desejando o melhor sempre. A carta da justiça aqui na imagem que a gente passa, né? E como as pessoas enxergam a gente também. Fala de equilíbrio, né? Que a gente passa uma ideia de uma pessoa equilibrada, e eu acho que se a gente conseguir trabalhar esse lado interno e externo aqui, a gente consegue realmente atingir esse estado de equilíbrio, né? Se livrando ali das energias negativas, tal, né? Deixando isso de lado, a gente consegue realmente passar essa imagem boa de uma pessoa equilibrada. A carta do eremita aqui na casa, ela sugere, às vezes, uma sensação da gente estar só, né? Da gente se sentir meio sozinho, mesmo que na nossa casa, né? Mas talvez pela energia do ano, né? Principalmente aqui no nosso país e tudo mais, né? Então, se isso acontecer,
vamos mudar isso, né? Então isso aqui talvez seja um convite, inclusive, para a gente mudar essa sensação ruim, né? Se a gente estivesse sentindo só, vamos procurar as pessoas dentro da nossa própria casa. Às vezes a gente não faz isso, né? A gente está se sentindo meio abandonado ali e não faz nada. Então vamos fazer alguma coisa nesse sentido, de abraçar um ao outro aí. Aqui no campo amoroso, do que a gente chama de amor presente, então a Imperatriz, ela fala de sentimentos de ciúme, né? A Imperatriz, ela representa o ciúme no amor, né? Então é um sentimento que na dose certa é ótimo, é um tempero maravilhoso para o relacionamento, é bom, né? Aquela coisa toda, né? Quando ultrapassa aí já começa a estragar, né? É igual sal, na medida certa é ótimo, se colocar demais estraga. Então vamos tomar cuidado aí com esse sentimento, né? De ciúme, né? Se tem fundamento, se não tem, enfim. Né? Vamos observar isso para a gente não transformar o relacionamento da gente numa coisa negativa, ruim. O mago, aqui no Amor Futuro, é uma carta que sugere a possibilidade de um novo relacionamento, um novo amor na vida. Isso é bom, para quem está sozinho é bom, para quem está num relacionamento que não está legal também é bom, né? É ótimo. Mas vamos tomar cuidado para que esse ciúme aqui da Imperatriz excessivo não acabe gerando uma vontade de a gente ter um novo amor, tal, alguma coisa assim. Cuidado, né? Pode ser o estupim aí, talvez até de um rompimento para que esse novo amor aconteça, tá? Mas é uma possibilidade aqui, tá bom? Na saúde, a carta do diabo traz aquela preocupação com o nosso lado visual, com o nosso físico, né? O bem-estar, mas que produz aí uma imagem boa, bacana de uma pessoa saudável, né? Bonita, tal. Então é sobre isso aí que o diabo fala na saúde, né? Dessa preocupação desse lado do botox, de cuidar, né? Então isso é bom, eu acho bom, autoestima, né? Aumentar a nossa autoestima, isso é muito bom. Faz com que a gente se sinta mais poderoso, né? E abre portas, inclusive. A carta da Lua aqui no financeiro, ela fala pra gente, então, é um ano aí que a gente precisa tomar cuidado com perdas, né? E uma coisa que vem acontecendo muito são esses roubos virtuais aí, né, que acontecem, né, por aplicativos, desse tipo de coisa que a gente é induzido a clicar num link, enfim, é um conselho aí para a gente tomar cuidado com essas coisas, principalmente, né, que esse tipo de roubo está crescendo cada vez mais, né? E a gente acaba perdendo dinheiro com isso. Então, vamos prestar atenção. A papisa, aqui no campo das amizades, ela fala sobre amizades boas, né? Então, que ótimo. Vamos manter essas amizades que a gente considera, né, de verdade, verdadeiras, né, fiéis. E vamos conservar, então, essas amizades, né? Talvez seja um ano que a gente conheça pessoas com essas qualidades, né? E elas passem a ser aí pessoas que a gente realmente vai poder contar na vida. A temperança aqui na casa da profissão, ela nos fala sobre equilíbrio, né? De ser algo tranquilo. Então, talvez nós não tenhamos muita mudança em trabalho, esse tipo de coisa, né? E provavelmente a gente vai conseguir lidar aí com o nosso lado profissional de uma maneira tranquila também. Isso é ótimo, né? Menos cansativo. Então, vamos manter aí esse equilíbrio para que tudo seja tranquilo, não seja uma preocupação na nossa vida do trabalho, né? A temperança aqui na casa da profissão, ela nos fala sobre equilíbrio, né, de ser algo tranquilo. Então, talvez nós não tenhamos muita mudança em trabalho, esse tipo de coisa, né? E provavelmente a gente vai conseguir lidar aí com o nosso lado profissional de uma maneira tranquila também. Isso é ótimo, né?
menos cansativo. Então, vamos manter aí esse equilíbrio para que tudo seja tranquilo, não seja uma preocupação na nossa vida do trabalho, né? A carta do louco aqui no passado recente, ela nos fala sobre um ano então que a gente viveu aí muito louco, né? Já que a carta é do louco, mas um ano muito conturbado, muito bagunçado, né? A coisa de certo modo difícil de lidar, né? Então passamos por esse ponto, tá? Então é algo que a gente precisa de ter em mente para não deixar repetir isso, né? Para a gente não deixar que isso aconteça novamente, porque acaba com a gente, né? No presente a gente tem a carta da morte e ela fala sobre mudanças para melhor, né? Transformações. Então esse ano vai ser realmente um ano de oportunidade para que isso aconteça, né? Então vamos fazer o que é possível, o que a gente consegue fazer para realmente mudar a situação do nosso país, né? Para melhor, né? O que a gente consegue contribuir para que o país melhore, para que as coisas melhorem, funcionem, né? Da maneira correta, né? Então a gente talvez tenha que ser inclusive o agente dessa mudança, tá? E a carta da torre aqui no futuro é uma carta que sugere que nós talvez tenhamos que colocar abaixo tudo que está errado, né? Em todos os âmbitos, para que a gente possa então reconstruir essas coisas com bases sólidas, com fundamentos e tudo mais, né? Para que funcione da maneira correta, né? Infelizmente a gente tem aí um país que tem leis e não funcionam, né? Tem uma série de coisas que deveriam funcionar nesse país e não funcionam. Então talvez fosse necessário a gente fazer com que os nossos representantes lá em cima trabalhem a respeito dessas coisas, né? A gente precisa cobrar deles, né, essa atitude que eles têm que ter, tá certo? Bom, e eu espero que a gente consiga colocar isso em prática, né? Que a gente observe se realmente essas coisas fazem sentido, né? Durante esse ano aí a gente vai notar isso, tá certo? E desejo a todos um ótimo 2026, que seja um ano de muitas conquistas, de saúde, de amor, de trabalho, de paz, né? E de sucesso, né, para todos, tá certo? Um grande abraço.